acho que tem um senso comum sobre criatividade que a galera acha que quando a gente pensa numa forma de arte, ela vem pronta. E não é bem assim que funciona. Bom, eu sou a Sofia, eu trabalho com cinema, tenho esse canal no YouTube e eu também adoro escrever, estou fazendo uma pós-graduação em escrita criativa. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é criar. Tanto criar meus vídeos aqui pro YouTube, quanto criar meus projetos literários. E eu sinto que, para muita gente, a criatividade é algo que você nasce com. Como se, quando eu fosse criar algo, eu precisasse estar completamente inspirada. Nesse momento da inspiração, vem tudo na minha cabeça e eu crio. E aí eu faço todos os processos, coloco no mundão para todo mundo ver e fica perfeito. Só que na real é muito mais complicado que isso. Em 90% dos casos, você sentar sua bunda na cadeira, trabalhar, ter disciplina, aprender qual é o seu processo literário. Porque eu acho que cada um tem o seu, porém eu sinto que todos seguem uma estrutura muito similar. A gente pode ver a onda aqui mesmo. Ela não começa já formada, sabe? Ela começa bem pequena pra depois virar uma onda. E nem todas as ondas viram ondas magníficas e bonitas. Algumas são meio xoxas, na real. Eu vejo a nossa criatividade e as nossas ideias como ondas. E pra gente atingir esse cume, a gente precisa de trabalho. E talvez um pouco de sorte. Vem aqui! Bem-vindos onde a magia acontece. Ter ideias e criar algo é um processo muito corajoso, porque exige muita vulnerabilidade. Porque geralmente as nossas ideias são coisas muito pessoais nossas, né? Mas eu vou falar um processo muito simples que eu sinto que ajuda muito na hora de você ter ideias. Eu tenho cadernos diversos para encher de ideias. Esses são só alguns que tem aqui na minha mesa, mas eu tenho vários guardados que já são cadernos que eu já usei. Isso não são roteiros complexos ou histórias concluídas. Isso são ideias. A gente às vezes tem a noção de que a ideia vai vir assim, a gente chega e escreve, sei lá, um parágrafo da nossa ideia. Às vezes a ideia pode ser uma frase, uma palavra, um desenho, não sei. Por exemplo, a ideia desse vídeo veio com uma frase que eu escrevi. O processo criativo não é tão difícil assim. Tirar essa aura de que é só coisas para grandes artistas, quando na verdade pode ser pra você, pra mim, pra qualquer pessoa. Se você não tem uma profissão artística, que maravilha você ser um ser criativo e fazer algo além do seu trabalho. A gente se desconectar do nosso trabalho para fazer arte é muito importante. Até se você trabalha com arte, você fazer algo sem ser voltado inteiramente para o seu trabalho é algo muito agregador. Para mim, nenhuma ideia é ruim. Ruim é ter só uma ideia. Eu parto do princípio que é melhor você ter quantidade do que qualidade neste momento aqui que a gente está escrevendo as nossas ideias. A partir do momento que você se abre à possibilidade de escrever qualquer coisa que vem na sua cabeça num papel, pensamentos intrusivos dão ótimos vídeos. Quando você vê, você tem um leque de possibilidades para trabalhar. Eu acho que o problema do artista é você só ter uma ideia e querer trabalhar em uma ideia e aprimorar essa ideia e se apegar a essa ideia. Eu acho que um bom artista é aquele artista que abandona ideias. Tem tantas que algumas você precisa abandonar para entrar outras na sua cabeça. A segunda coisa, para mim, muito importante na hora de criar é você ter referências. Eu não tô dizendo que a primeira parte do processo é você escrever as suas ideias num papelzinho e depois ter referências. Não é uma escadinha, uma coisa super cronológica. É uma coisa que é meio em conjunto. Você sempre tem que estar aberto a expandir seu leque para buscar referências. Se você quer escrever, você precisa ler. Se você quer fazer vídeos, você precisa ver vídeos ou assistir formas audiovisuais, publicidades, filmes. E às vezes você precisa mesclar essas coisas. Isso é a mesma coisa para escrita, a mesma coisa para pintura, a mesma coisa para escultura, eu acho que colagem. E eu sinto também que às vezes a gente se limita a isso. Para escrever um livro você precisa ler. Mas não só isso. Para escrever um livro você precisa ver filmes, você precisa ter experiências de mundo e de vida, você precisa pesquisar sobre coisas, você precisa saber a história do Brasil ou do mundo, um pouco pelo menos. Você precisa de referências. Sabe aquela coisa que a gente chama de influência? No fundo, é um roubo. A coisa mais legal da gente criar nossa arte é a gente ter inúmeras referências que a gente vai roubar pequenos pedacinhos dela e criar uma coisa própria, nossa e única. Essas duas coisas são a base do meu processo. E como eu tô aprendendo escrita criativa, eu quero aprender a escrever. E assim, eu sei que eu sei escrever. Sei lá, é mais complexo. Eu escrevo muitas coisas pessoais. E eu queria muito separar a Sofia personagem da Sofia autora. Eu quero escrever coisas que eu não seja a personagem principal, que talvez possa ter elementos meus, mas que são personagens completamente diferentes de mim. Eu quero me
distanciar das minhas personagens. Talvez um tema que eu já conheça, um tema que eu já sei, que aí é uma forma mais simples de você escrever, ou de você criar um vídeo, de você fazer qualquer tipo de arte, mas que não precisa ser um autorretrato de mim, sabe? Eu decidi gravar esse vídeo meio que pra mostrar meu processo de criação, porque eu tenho um projeto agora que eu preciso escrever um conto. Esse professor da pós deu essa tarefa pro grupo, que é criar um conto de até 2 páginas, inspirado em uma foto. Qualquer foto, pode ser uma foto sua, pode ser uma foto de outra pessoa, pode ser uma foto que você tirou, pode ser uma foto que alguém tirou da época da sua infância, pode ser uma foto que você nem estivesse vivo, pode ser uma foto que não é nem sua, que seja um frame de um filme. Pode ser qualquer coisa. E a gente tem que entregar até sábado. Hoje é terça. Então é isso, a gente tem algo limitado, que eu acho que é muito importante pra a gente ser criativo. É muito mais difícil a gente ser criativo quando a gente fala assim: podemos escrever sobre tudo, podemos fazer um vídeo sobre tudo. Por isso que o bom é você ter um caderninho, porque aí você vai anotar algumas ideias e vai falar: eu vou criar uma história a partir deste tema que eu acabei de escrever. E não que você fique completamente aberto. A hora de você estar aberto é essa hora aqui, de você ter qualquer ideia e colocar no seu caderninho. A hora de você criar, você precisa ter limites. Limites de prazo, quando você tem que entregar essa coisa, e limites de ideia mesmo. Então é isso, vamos escolher a foto. Bom, quando eu comecei a ver minhas fotos, eu sabia de uma coisa. Eu não queria que fosse um frame de um filme, um desenho. Eu queria que fosse uma foto antiga da minha família mesmo, ou às vezes nem da minha família, sabe? Foto antiga que eu tinha em casa. Às vezes eu tenho um monte de foto da minha família, que é, sei lá, amigo de amigo, de amigo de amigo dos meus avós, dos meus pais. Eu tava olhando, e aí eu lembrei que eu tenho um projeto que eu quero fazer da vida dos meus avós. E que é mais focado na história da minha avó e do padrasto da minha mãe, que é o meu avô, né, que eu considero, porque o pai biológico da minha mãe faleceu quando ela era muito criança, e eu não conheço o pai biológico da minha mãe, que é o Mário. E eu falei, eu acho que eu quero conhecer, e aí eu decidi fazer isso. Bom, meu Deus, calma. O ponto é que eu tenho muita dificuldade de escrever contos, eu tenho muita dificuldade de escrever coisas pequenas, na verdade. Se você acha que a sua história não tá boa, tenta desenvolver os personagens. E aí eu comecei a pensar em algo que eu pudesse focar em personagem, foi a aula que meu professor da pós me deu, que eu pudesse desenvolver um personagem pra entender melhor os objetivos dele, porque é isso, pra gente ter um conflito, os personagens têm que ter uma questão existencial e tem que ter fatores externos. E aí eu comecei a pensar em falar um pouco sobre o pai da minha mãe, que é o meu vô, porque o meu vô que está vivo hoje, que é o pai da minha mãe, na verdade é o padrasto da minha mãe. O meu vô biológico, por parte de mãe, ele faleceu já. Então a gente tem um fator externo da ditadura militar. Tem as questões existenciais e fatores internos do nosso personagem. Isso somado aos fatores externos gera um conflito que gera uma tensão. Eu entendo que o conto é uma coisa muito pequena pra gente desenvolver tanto algo, mas se a gente pegar bem a fundo qualquer estrutura narrativa, de qualquer forma, até tanto literária, até estrutura narrativa de vídeo, a gente vê que tem um conflito. Você prender sua audiência, você precisa ter um conflito. E pode ser um conflito pequeno, pode ser, por exemplo, o meu objetivo desse vídeo é mostrar meu processo criativo, então o conflito desse vídeo vai ser eu tentar criar algo do zero. Ok? Você pode querer quebrar a estrutura, assim, vou fazer um livro, um conto totalmente sem conflito. Você consegue, você pode fazer isso. Só uma coisa super descritiva. Eu acho muito mais difícil, mas você pode. Só que eu sinto que se você ainda não dominou forma clássica de se fazer, eu acho importante você dominar isso pra depois se você conseguir quebrar. Eu aprendi muito isso na faculdade de cinema. Tinha 2 fotos, essa aqui que foi tirada em 1961, em Paulo Afonso, é o meu avô, o Mário. Que a gente tem outra foto do Mário com a minha avó, Yara, em 61 também, em Recife, essa aqui. E aí eu fiquei na dúvida de qual das fotos eu quero. Comecei a perceber que eu não sei se eu quero falar sobre os 2 casados. Talvez eu queira só falar sobre o Mário. Eu tive uma ideia também de tentar misturar as memórias com ficção. Pegar no âmago
a memória do Mário e descrevê-lo como ele realmente era, mas ter alguma coisa que seja inventada. Eu gosto muito de fazer isso com escrita, porque eu sinto que até a coisa mais autobiográfica que você vai escrever, até um autorretrato, até uma fotografia que é uma selfie, eu sinto que tem um pouco de ficção. Mesmo que seja uma coisa muito pessoal, você sempre vai colocar uma máscara. Você sempre vai descrever, talvez não da forma que tenha sido, mas da forma que você imaginou, da forma que você lembra. E só de fazer isso eu já sinto que é um gesto quase fictivo. Tanto para um vídeo quanto para um texto literário, a primeira frase é o que vai manter o leitor. É a primeira frase. Ou o espectador, né? Você tem que ter uma frase potente para falar assim: caramba, agora eu tô intrigado, quero ver o que vai acontecer. Vamos começar. Eu comecei um pouco ontem, na verdade, né? Segunda. Mas foi uma parte mais teórica, digamos, porque como eu já tô fazendo o livro dos meus avós, eu tenho bastante entrevista. Então eu fui rever as entrevistas para ter as questões históricas. Então, por exemplo, no período político que tava, 1967, sexto congresso do Partido Comunista. E aqui tem muita coisa da minha avó, só que eu quero tirar, eu quero tentar deixar minha avó mais, não apagada, mas eu quero que esse texto seja sobre o Mário, sabe? Eu quero que esse texto não seja sobre a relação dos dois, eu quero tentar escrever sobre o meu avô, que eu nunca conheci e que eu só sei histórias e que eu tenho fotos. Eu só ouvi falar. E eu acho que vai ser uma tarefa interessante. Não é só você querer intrigar o leitor ou o espectador, é você se intrigar mesmo pela sua própria ideia e ficar assim, será que eu consigo realmente fazer isso? Será que eu consigo falar de uma pessoa que eu não conheci? Será que eu preciso conhecer alguém para falar sobre essa pessoa? Será que eu não posso ouvir alguém falar dessa pessoa e escrever um texto sobre ela? Talvez eu consiga, sabe? É você ter coragem de tentar fazer alguma coisa. Você não precisa ser perfeito, não precisa ser o próximo Oscar, Prêmio Jabuti, Nobel, qualquer coisa. Só senta a bunda na cadeira e tenta. Alguns que falam assim, eu boto uma música e a inspiração vem. Eu sou uma pessoa contrária. Pra ouvir música tem que ser uma atividade que seja robótica pra mim. Tipo uma planilha de Excel, um exercício na academia. Quando eu preciso criar, eu gosto de ficar em silêncio, completo e absoluto silêncio, falando comigo mesma. Então vamos tentar escrever um pouquinho. Eu só tenho que escrever 2 páginas. Só que pra mim isso é uma dificuldade, porque se deixar eu escrevo 5. Não tinha um ser humano que não gostasse de Mário. A pessoa que não... Ele era uma das poucas pessoas que eram unanimidade. Mas quando chegava o momento, ele sabia como argumentar. Pelos adversários políticos. Essa palavra tá igual a outra. Então, não sei se aqui eu tô falando da Yara demais ou... Acredito que Mário tenha entrado na universidade de família de classe média. 6 anos. Ele era do diretório, vamos ouvidos aqui, governo de Arraes. Estava. Qual expressão você fazer? Isso é uma coisa muito aleatória. Tipo assim, uma coisa que ele não tá acostumado a fazer, ele vai e aí acontece. E aí, gente que ele nunca viu. Engraçado. Que dia era? Dia 13 de julho de 1967. Quinta-feira. Era uma quinta-feira. Uma casa. Sexta. Cara, então, fábrica de cimento, velho. Como é uma fábrica de cimento? Deus. Caralho, que difícil. Assim, às vezes eu quero não usar o tripé, mas às vezes eu preciso, né? Eu fiz a minha primeira sessão aqui realmente de escrita, porque eu sinto que ontem eu nem escrevi tanto. Entende politicamente o que foi a ditadura militar, mas às vezes pra um texto literário, ou para um vídeo, ou para um filme, é bom a gente entender a fundo, assim, o que aconteceu naquele ano específico, coisas muito específicas, porque às vezes a gente consegue pegar uma coisa específica e desenvolver ela de uma forma que vai casar com o texto. É muito engraçado como a minha cabeça funciona. Eu acho a questão das datas muito interessante.
Eu tento trabalhar muito com isso nos meus textos. Como eu tô falando sobre a morte do meu avô, e eu tenho a data da morte dele, eu fui pesquisar o que aconteceu naquela mesma data. Eu descobri, na mesma data, em 1760... Vixe, calma aí. Em 793, a Charlotte Corday assassinou Jean-Paul Marat durante a Revolução Francesa, sendo que a Charlotte Corday era girondina e o Marat era jacobino. E aí quando eu li isso eu falei, nossa, isso vai dar uma relação muito interessante com o que vai acontecer, o que eu decidi que vai acontecer na minha história. A primeira vez que eu escrevo meio sem pensar. Eu escrevo. Eu nem penso na estrutura, na fluidez, às vezes tá no passado, às vezes tá no presente. Misturo primeira, terceira pessoa, eu escrevo meio assim, vamos tentar entender um começo, um meio e um fim, pra depois a gente vai reler e vai mudar as coisas, mudar a palavra, mudar a frase, mudar a estrutura, adicionar coisa, tirar coisa. Gosto de sentar e escrever de uma vez só, se for uma coisa pequena, óbvio. Só pra eu ter uma ideia do começo, do meio e do fim. Porque às vezes eu começo, aí eu... Enfim, acho que fica mais fácil. No decorrer dos outros dias eu vou tentar refinar um pouco. E aí eu vou falar um pouco desse trabalho de refinamento, que não tem nada a ver com Severance, tá? Com ruptura. Eu queria muito deixar claro que eu não sou uma profissional neste assunto. Não é porque eu tô falando que é a forma certa de fazer, é só talvez o meu processo e um pouco do conhecimento que eu adquiri nesses últimos anos trabalhando com criatividade, estudando criatividade. Não levem tão a sério tudo que eu falo. Eu não sou mestre, nem doutora, apenas uma pessoa que gosta de me aventurar pelo ramo artístico. Eu lembro muito de quando eu tinha 15 anos, em 2012, e eu comprei esse livro e tinha acabado de lançar, ele tá bem gasto, que é o Hobby como Artista, que já é uma leitura que quase todo mundo já leu, que é um livro que muita gente fala, e na época foi realmente um choque de realidade, assim, porque eu tinha a ideia de que quem copiava era errado. A ideia que ele coloca neste livro é muito a mesma ideia que eu até hoje entendo como a forma mais eficaz de você produzir algum conteúdo artístico, né? Ele fala que o plágio e a cópia são coisas diferentes, mas que você vai roubar pequenos elementos de artistas que você gosta, de escritores ou de qualquer forma de arte que você gosta, para criar a sua própria. Ele não fala que é para você pegar exatamente o trabalho, sei lá, um conto do Luiz Fernando Veríssimo, Ctrl+C, Ctrl+V e falar que é seu. Ou do ChatGPT, copiar e colar no seu trabalho e falar assim, é meu. Porque isso é um plágio. Então é um livro que eu super recomendo pra quem nunca leu. Porque vocês, às vezes a gente fala algo, pensa em algo e fala assim, isso não é tão original, muita gente já fez. Ninguém nunca fez do seu jeito. Então só faça. Saiba que grandes obras surgem de pequenos começos. A gente vai fazendo estudos, a gente vai colocando palavras, a gente vai desenhando, fazendo esboços até chegar num resultado final. Que às vezes, se a gente não nos delimitar um prazo, nunca chegue num resultado final, a gente sempre vai querer mexer. A gente chega num momento que a gente tem que meio que lapidar o nosso texto. Se a gente fosse pensar em analogias para essa parte da escrita, seria a primeira versão de um roteiro, ou o primeiro esboço de uma pintura, primeiro corte de uma edição. Como eu tenho muito costume de ler, e eu me inspiro bastante, eu não tenho muito costume de ler conto, então eu me forcei hoje, na parte da manhã, quando eu acordei, a ler alguns contos. Essa questão da surpresa pro leitor, pro espectador, é muito interessante. Ele fala assim, né? Quero fazer uma loucura, soltar a trava da minha cadeira e... Como seria a manchete do meu suicídio? Cadeirante se joga na piscina do clube, cadeirante se mata no feriado. Preciso calcular o impulso para bater a cabeça no fundo. Dessa vez não posso falhar. Então, assim, o conto começa... Você acha que ele vai acabar de uma forma completamente diferente. O conto começa assim, ele no clube vendo as pessoas. Ou vai ser uma coisa assim, um dia feliz no clube, ou vai ser assim, ele tá meio de saco cheio. Mas não, aí soltar a trava da cadeira, vou me suicidar, tem que calcular pra bater a cabeça no fundo. Eu acho interessante essa ideia no conto de você quebrar ele. E eu acho que eu quero tentar fazer isso com o meu conto. Eu tenho uma ação inesperada, que é a morte. Eu quero que as pessoas achem que é só um dia na vida dessa pessoa. Ele vai trabalhar, ele vai voltar pra casa, ele vai comer um churrasco, ele vai ficar com as filhas, ele vai ficar com a esposa. Só que a nossa quebra vai ser justamente
a morte. Então vamos lá, vamos lapidar. Não tinha um ser humano que não gostasse de Mário. A pessoa que não gostava, um democrata até a raiz do cabelo. Eu vou tirar essa parte. Quem não a queria. Mário entrou no governo de Arraiz. Uma onda estava se formando de Nazaré. Sabe aquelas ondas gigantes? Não é Nazaré. Nazaré que tem onda gigante. Com a calma de um camelo. Eu não sei se isso tá bom. Era 13 de julho de 1967. Nesse mesmo dia, uma girondina assassinava um jacobino. Aí, todo mundo sabia quem ele era. Foi qualquer coisa que fizesse... Deixou casa descansar. Deixou descansar. Não, deixou as coisas baixarem, deixou... Tá legal isso, deixou as coisas... Decidiu deixar as coisas... Hoje é meu último dia pra eu mandar esse texto. Eu digo último dia é que eu botei na minha cabeça, porque hoje é quinta. Amanhã, sexta, eu tenho muita coisa pra fazer e sábado já é minha pós-graduação, então eu pretendo enviar hoje. Ontem eu meio que dei uma estruturada, agora eu vou reler de novo. É isso, gente. Quando a gente tá fazendo um trabalho, você tem que se acostumar ao fato de que você vai ter que refazer as coisas. E não é sobre refazer as coisas até estar perfeito, porque eu acho que esse lugar da perfeição não existe. Você vai ter que rever até o momento que você tem que entregar, que você deu o prazo pra você mesmo. E deixar da forma mais redonda possível pra você, né? Pro que você se propôs a fazer, no caso. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer é mostrar o meu trabalho para as pessoas antes de realmente mostrar para o mundo. E não digo assim, postar, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, por exemplo, eu tenho 2 amigos que eles escrevem muito bem, eles consomem muita literatura, eles são pessoas que eu realmente confio no senso crítico literário deles. Seriam pessoas que leriam meu texto e fariam considerações, boas, ruins, e são pessoas muito respeitosas. Então, é você não ter vergonha de mostrar o seu trabalho incompleto até. O feedback sempre é bem-vindo, sabe? E o mais legal do processo de criar uma forma de arte até o final é o processo por trás dele. Às vezes eu nem me importo tanto com o trabalho final. Não, eu me importo, mas... Às vezes o processo é tão mais gostoso do que o trabalho final, que às vezes eu acabo e aí eu só posto pro mundo ou jogo no mundo e aí eu esqueço dele, entendeu? Porque eu tenho que fazer outra coisa. Então, principalmente no mundo que a gente tá, que é super digitalizado, era da informação, etc. A gente sempre tem mais alguma outra coisa pra fazer. Então quando a gente acaba um projeto, a gente vai pro outro. A gente nem dá tempo de apreciar ele. Então por isso que eu acho importante a gente apreciar o processo criativo. Ficar orgulhoso. Mesmo que não seja exatamente o que você estava pensando, eu acho que tem alguns projetos que eu começo a fazer que eles saem de uma forma tão diferente do começo, de como eu estava planejando, e ficam até melhores, porque eu acho que essa transformação durante o projeto é muito interessante, sabe? Quero muito mandar pra minha mãe também, porque é o pai dela, né? Eu quero que ela leia, apesar de ter uma parte de ficção. Enfim, eu vou fazer isso, eu vou reler o meu texto de novo, ver se tá coeso. Eu tenho que achar um título. É sempre muito importante, gente. Títulos pra tudo. Pra um vídeo, pra um filme, pra um roteiro, pra um texto literário, pra uma pintura, pra uma escultura, pra qualquer coisa. Escreva um título. Um dos meus amigos falou: amiga, eu adorei, ficou muito bom. Acho que tem uma parada forte no jeito que a violência aparece e nos paralelos históricos que você vai traçando. No início tava parecendo um início de um romance, mas no final ficou com cara de conto. Tinha uma parte meio que eu realmente descrevia o Mário junto com a minha avó, que é a Yara, e aí parecia que realmente ia engatar um romance. Mas eu também gosto da quebra, de que você acha que vai ser um romance e é um conto, sabe? Mas eu decidi que eu ia tirar, porque eu queria focar só no Mário. Então foi bom esse meu amigo ter falado isso. Minha amiga falou: achei meio Chico Buarque. Aí eu fiquei... correndo o risco de soar repetitivo, é interessante analisar o apagamento de figuras medianas. Adianta o que deixar a oposição virar símbolo, né? Tem que se livrar antes. Um acidente na fábrica e pronto, resolveu. Adorei. E a minha mãe, ela falou... Isso contam, né? Não foi nem sua avó que falou pra mim. Que no dia que ele foi pra vistoriar esse lugar,
que eu acho que não era em Goiânia, era no Sergipe, né? Errei. E aí sua avó não queria que ele fosse, porque a Dani estava só com 2 meses e ela não queria que ele fosse. Tipo, entre aspas, será que ela... Entre aspas não, entre parênteses, será que ela pressentiu alguma coisa? E aí ele falou, não, eu vou, eu tenho que ir. Ele pegou, trancou a porta, jogou a chave por baixo da porta e foi embora. Pra vistoriar esse lugar. Que horror! Bom, isso muda bastante coisa a história. Aí eu não sei se eu fico no rolê da ficção ou se eu mudo. Acho que eu vou mudar. Ou eu não mudo. Eu não vou... Porque se eu mudar... Bom, eu não vou botar aqui o que acontece, na verdade. Eu vou botar no meu Substract pra vocês lerem. Qualquer coisa, se vocês quiserem ler o texto final, eu vou deixar ele aqui na descrição. Tô pensando aqui. Eu acho que esse rolê da premonição não vai ficar muito legal com o que eu quero. Tô confusa, calma. Eu mudei o título. Era quase sexta, virou o dia que Kurde matou Maha. Não tinha um ser humano que não gostasse de Mari. Mari entrou na universidade para angariar discussões. Vinha de família de classe média pernambucana. Ele era uma pessoa que tinha um cargo de... Ele não queria a filantropia de seus sogros. Era 13 de julho de 1900. Naquele mesmo dia, 174 ela havia jogado a sua aliança de casamento. Ele tinha fugido por um tempo. Estava no Piauí. Casaram-se por sua dor de cabeça piorava. Tentava acender um cigarro enquanto voltava para sua sala, mas inventou isso no mesmo dia que está no horário. Pelo menos ele não estaria aqui para ver o AI-5. Que eu mandei meu trabalho pro professor da pós, ele já me deu um feedback, ele gostou, ele falou pontos positivos, pontos negativos, obviamente, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu vou deixar o texto aqui no link na minha bio, vai direto pro texto, se vocês tiverem interesse em ler, se não, se vocês estiverem só pra ver o meu processo criativo, também agradeço muito. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não deixem de se inscrever, deixar um like, um comentário e me conta se você também tem um processo criativo e se você gosta do seu processo criativo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!